Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de Direito Administrativo? Na última aula, lembrem-se, nós começamos a tratar sobre o tema de atos administrativos, tá? Nós colocamos ali a diferença entre ato jurídico, fato jurídico, ato administrativo, atos da administração. Tudo isso nós conversamos na última aula. Espero que vocês tenham ouvido todo o vídeo. Se não viram, voltem e vejam de novo. Se houver alguma dúvida, perguntem, tá certo? Lembrando, a gente tem uma série de conhecimentos que vão se sobrepondo. É preciso saber os anteriores para entender os atuais, tá? Nós vamos continuar falando sobre os atos administrativos. E agora, como eu falei na última aula, nós vamos analisar quais são os elementos do ato administrativo. Tá certo? Muito bem. Estamos, inclusive, vivendo um momento de ato administrativo, concorda comigo? O Estado determinou uma quarentena, né? Então, por isso, estamos todos hoje em casa e tendo aulas aqui por meio de vídeo, né? Teleconferência. Então, os meios são diferentes, por quê? Devido a um ato da administração pública, tá certo? Então, vamos trabalhar com esses atos administrativos. Os elementos, como eu falei para vocês, são 5. Nós temos finalidade, competência, forma, motivo e objeto. Eu falei para vocês que nós, vamos lá, decorar, né, entre aspas, esses motivos todos, esses elementos, nós podemos usar a palavrinha mnemônica, como FIFO. Já comentei isso com vocês, é uma palavrinha tosca, eu sei, mas ela ajuda bastante a guardar quais são aí os elementos do ato administrativo. Vamos começar a falar de cada um deles, pessoal, porque eles são deveras importantes. Veja bem, vocês vão perceber que hoje muito do que eu vou falar aqui tem relação com o que nós vimos anteriormente em outras aulas, inclusive com aulas presenciais. Muito bem. Veja, pessoal, o primeiro elemento é a competência. A competência aqui, veja bem, você tem que tratar com certo cuidado, porque quando a gente fala em competência dentro da área jurídica, que é o nosso caso, a gente sempre lembra da competência judicial, a competência do juiz, que é aquele assunto, né, aquele tema, aquela matéria que ele pode julgar. Aqui não é esse o caso, tome muito cuidado. Competência aqui é a capacidade que o agente detém para realizar a sua função, para realizar determinado ato. Competência esta, pessoal, que é determinada por lei. É a lei que coloca aquela competência, aquele poder para que o agente faça isso ou faça aquilo. Entendeu? O guarda de trânsito pode parar você quando ele, né, apita, coloca a mão mandando o seu carro parar? Sim, por quê? Porque ele tem competência para aquilo, ele tem poder para aquilo. Então entenda a competência nesse sentido. É aquele poder que tem o agente público para realizar aquela atividade que ele está fazendo, tá? Muito importante isso. Muito bem. Esse primeiro elemento, competência, é o que a gente chama de elemento vinculado. Por quê? Porque todos os atos administrativos deverão ter, sim, obedecer esse critério, esse elemento da competência. Bom, não é só esse, eu já falei na última aula. Nós temos 3 elementos que são obrigatórios em todo ato administrativo: competência, finalidade e forma. Esses 3 elementos são vinculados, muito importante isso, tem que estar em todo ato administrativo. Os outros 2 elementos, aí é possível que eles não sejam exigíveis, vamos tratar com eles daqui a pouco, tá certo? Muito bem. Mas mesmo que seja um ato discricionário, lembra quando nós falamos sobre isso? Ato vinculado, ato discricionário. Só vou relembrar rapidamente, eu sei que você lembra, mas vamos lá. O ato vinculado é aquele que está determinado por lei. E eu falei isso em sala de aula para vocês, em aulas presenciais. Se ele está determinado por lei, todos os elementos também estão lá na lei. Entendeu? Muito cuidado. Já o ato discricionário é aquele que dá uma certa margem de liberdade para o agente público atuar. Estão lembrados disso? Falamos já sobre isso lá atrás. Agora voltamos a essa matéria. Os elementos do ato administrativo determinarão se é um ato vinculado ou discricionário. Então veja bem, o primeiro é a competência. Ele é um elemento vinculado em qualquer ato, seja ele vinculado ou discricionário. Tá entendido? Beleza? Importante lembrar disso, tá?
O agente deve ser competente para realizar o ato. Tá? A previsão da sua competência está na lei. É atribuída ao cargo que ele ocupa. Então, na verdade, essa competência está na lei. Ela é parte das atribuições do cargo que ele desempenha. Então, na verdade, é um poder e, ao mesmo tempo, um dever. Certo? Ele tem que exercitar esta competência para realizar os seus atos. Tá entendido? Agora, cuidado com um detalhe. Se o agente ultrapassar a sua competência, ou se ele exceder, se ele agir, atuar fora dos limites previstos na lei, isto é, eu falei que a lei, as atribuições do cargo, porque o cargo é criado por lei, a lei que cria o cargo determina as atribuições do cargo, as atribuições é o que ele deve fazer, a sua função, logo determina ali qual é a sua competência, qual o poder que ele tem. Muito bem. Se ele extrapolar, se ele agir fora da sua competência, a gente diz que houve um excesso de poder. Lembra que competência é poder, né? Houve um excesso, ele excedeu, ele foi além do que a lei permitia para ele. Entendeu a ideia? Ele excedeu da sua competência, ele não poderia fazer aquilo. Tá entendido? Bacana. E neste caso ele pode ser punido, né? Tá? Por quê? Porque ele não agiu dentro das regras. Tá certo? Um outro cuidado importante, quando eu falo de excesso de poder, isso está no texto que vocês já receberam. Tudo que eu estou dizendo está lá. Esse texto que eu preparei e mandei para vocês na última aula sobre atos administrativos. Lá está toda a matéria. Tá legal? Então, procurem depois que acabar de ver essa videoaula, dá uma olhada no texto, tá tudo lá para fixar a matéria. Existe também o que a gente chama de desvio de poder. Preste bem atenção, desvio de poder. Excesso de poder é quando eu ultrapasso a minha fatia de poder. Quando eu faço algo que não é da minha competência. Então, excesso de poder tem a ver com competência. Desvio de poder é diferente. Desvio de poder, desvio de poder. Eu posso realizar aquilo. Só que eu não devo. Aquilo não é o que eu deveria fazer. Entendeu? Isso é o desvio de poder. E isso não vai atingir a competência. Desvio de poder tem a ver com finalidade. Vamos imaginar, eu posso fazer isso? Posso. Eu posso parar um carro? Porque eu sou policial, eu paro o carro para ver os documentos e tudo mais. Posso. Mas vamos imaginar, eu vou lá e paro um carro. Por quê? Porque aquele carro é da minha ex-namorada e essa minha ex-namorada está com o atual namorado, o Big Richard. Ela me trocou a mim por ele. Português, show de bola. Ela me trocou pelo sujeito. E eu vejo o sujeito dirigindo o carro. É agora. Eu paro o carro para exigir documentos, caçar alguma coisa. Veja, eu tenho competência para parar o veículo? Eu tenho. Mas eu fiz isso por um interesse público, motivado por uma função realmente? Não, eu fiz por motivos pessoais. Percebeu? Aqui não é excesso de poder, porque parar o carro como policial eu podia. O que houve é desvio de poder, porque a finalidade com a qual eu parei o veículo é outra, e não da minha função. Sacou? Percebeu? Então, para guardar excesso de poder, desvio de poder. Excesso de poder tem a ver com competência. Desvio de poder, você está em um outro elemento do ato administrativo. Você infringiu outro elemento, o da finalidade. Tá legal? Belezinha? Muito bem. Aí fica fácil, tá bom? Os dois são o que a gente chama de abuso de poder. Entendeu? Quando eu falo abuso de poder, o abuso de poder é gênero, tá? Abuso de poder é gênero. E tem duas espécies aí, excesso de poder, que tem a ver com competência, e desvio de poder, que tem a ver com finalidade. Legal? Bacana? Esse temazinho é chatinho, viu? É um tema que você tem que compreender, não dá para decorar. Porque se você decorar, daqui a pouquinho você esquece. Qualquer exemplo meio tosco que eu colocar aí para você, você vai acabar se confundindo. Então é preciso compreendê-lo, não decorar. Em matéria de direito administrativo, eu já falei várias vezes, não adianta querer decorar, tá bom? É preciso compreender, tá? Muito bem. Voltando à matéria de competência, então, a competência é legal, tá? Ela é legal, ela está na lei. Não é competente quem assim o deseja. Não é competente quem quer, é competente quem a lei manda. É competente quem pode, entendeu? E quem vai poder? Quem diz a lei. A lei é que vai determinar quem pode e quem não pode.
E se o agente cometer algum ato fugindo da sua competência, o ato é nulo, porque foi praticado por um agente incompetente. Entendeu o termo? Bacana? Legal? Muito bem. Fácil, né? É fácil. Vamos lá. Essa competência, como é determinada por lei, até para facilitar a atividade administrativa, você imagina que a quantidade de atos afeitos a um agente é muito grande. Então essa competência ela é passível de delegação e avocação, tá? Tudo bem? Claro, quando isso é previsto em lei, preste bem atenção. O que é delegar? O nome já fala, né? Delegar, nós já falamos um pouco sobre isso, tá bom? Mas aqui é uma outra situação. Nós falamos dessa delegação quando falamos de uma atividade da administração pública direta transferida para a administração pública indireta. Sim. Aqui é uma delegação, o termo é o mesmo, sim, mas aqui é feito a competência, um dos elementos do ato administrativo. Neste caso, o que é a delegação? Eu tenho poder para realizar determinado ato. O que eu faço? Eu delego para que o meu subalterno a realize. Entendeu? Eu passo esse meu poder para que outro faça aquilo em meu nome para mim. É possível? É possível. Também existe o contrário, que é a avocação. O que é isso? Avocar é chamar para si. Entendeu? Diferente, ó, a avocação. Uma situação, um ato administrativo realizado, por exemplo, por um inferior meu, por um subalterno. Eu vou até lá e puxo para mim aquele ato administrativo, aquela competência. É possível avocar. Claro que na avocação eu tenho que ser superior a ele para poder avocar. Concorda comigo? Beleza? Isso acontece muito no dia a dia, pessoal. Muitas vezes o sujeito não tem condições de ele sozinho, apesar de ter o poder, realizar tudo. Então ele delega para que outros façam, divide o trabalho. E avocar acontece muito, principalmente, por exemplo, quando há uma suspeita de que um agente não está fazendo corretamente a atividade dele, ou o chefe quer, por causa de uma situação peculiar, diferenciada, ele quer tomar a frente daquela situação, daquele ato, então ele avoca para si, tá certo? Esse tema de delegação e avocação de competência é tratado na Lei 9.784 de 99, que é a que trata de processo administrativo na esfera federal, tá? Processo administrativo na esfera federal. E lá ele fala sobre isso, tudo bem? Ele explica naquela norma como é que se faria tudo isso. Beleza? Então tá. O artigo 12 dessa lei diz assim, eu vou falar para vocês o artigo 12 da lei. Ele fala, um órgão administrativo e seu titular, um órgão, uma repartição, uma secretaria, o seu titular, que é a pessoa responsável por cuidar daquilo, poderão, se não houver impedimento legal, atenção a isso, depois eu explico mais, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, pode até não ser subordinado, pode ser estar em mesmo nível. Quando for conveniente, olha aquela palavrinha, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica, territorial e assim por diante. Tá certo? Bacana. Agora preste atenção. Isso é o artigo 12 daquela lei de processo administrativo. O artigo 13 da mesma lei traz quais as situações em que a delegação é proibida. Lembra quando ele falou assim? Quando ele fala no 12, se não houver impedimento legal? Então, aqui ele vem com impedimento legal. O artigo 13 determina situações em que não pode haver delegação. Primeiro, para a edição de atos de caráter normativo. Pessoal, depois nós vamos falar sobre isso, mas atos normativos é regulamentar uma lei, entendeu? É fazer lá um regulamento, uma portaria, talvez um decreto. Isso você não pode delegar, tá? É preciso que aquela autoridade o faça. Ele não pode delegar. Outro, decisão de recurso administrativo. Ora, se já teve uma decisão administrativa, possivelmente punindo, por exemplo, um funcionário, ele entra com recurso, ou funcionário. Ele vai entrar com recurso para quem? Possivelmente para alguém superior àquele que deu a sentença que o puniu. Ora, esse superior não pode delegar para o seu subalterno, que possivelmente foi quem deu a sentença, então não seria possível. É até uma lógica. E ainda as matérias de competência exclusiva de um órgão, de uma autoridade. Veja, aqui é a lei que vai determinar. Porque se ele usou o termo, a palavra exclusiva, ora, se é de competência exclusiva, você não pode delegar.
Simples assim. Já falamos disso lá atrás, lembra? Tem algumas palavrinhas que são aí meio perigosas. O exclusivo é uma delas. O exclusivo por si só já significa que não pode delegar. Já a palavra privativa, lembra? É privativo, mas pode ser delegado. Tá bom? Muito bem, muito bacana. Então tá. Vamos lá. O próximo elemento do ato administrativo é a finalidade. A finalidade, pessoal, ela é também um daqueles elementos vinculados do ato administrativo. Isto é necessário, é imperativo que exista a finalidade. Claro que a finalidade, você sabe, tem uma grande finalidade, que é o interesse público, o bem público, tá? Interesse coletivo. Essa é sempre a finalidade maior de todo o ato administrativo, tá? Então, essa é a grande finalidade. Perfeito. Jamais pode ser praticado com a finalidade de atender interesses particulares, privados. Lembra do guarda? Então, neste caso, se a finalidade deste ato tiver um objetivo, tiver a intenção, tiver a busca de saciar um desejo particular, uma finalidade privada, ocorre ali o vício de desvio de finalidade. Então, lembrar que nós falamos agora há pouco, o tal desvio de poder, tá? O desvio de poder ou desvio de finalidade, estamos falando da mesma coisa, tudo bem? Comentamos isso agora há pouco lá atrás, tá? E aqui isso reaparece, tá bom? Muito bem. A finalidade, pessoal, ele se baseia em princípios que nós já vimos. Lembra quando nós falamos dos princípios administrativos constitucionais? Então, a finalidade se baseia no princípio da impessoalidade, da moralidade. Percebeu? A finalidade nunca pode ser pessoal. Por isso o princípio da impessoalidade. A finalidade nunca pode ser imoral. Entendeu? Tem que sempre ter aí a busca por valores mais nobres. O agente público não pode atuar visando interesse pessoal. A ele ou a um grupo específico ou a parentes seus, seja para beneficiá-los ou para prejudicá-los. Entendeu? Isso em desobediência à lei. Veja que isso que eu acabei de falar, eu já falei antes para vocês, em aulas anteriores. Tá? Esses termos que eu usei não são novos. É que agora nós os localizamos, colocamos dentro de um tema específico. Finalidade. Tá certo? Então tome muito cuidado com isso. Exemplos que eu coloquei para vocês no texto, só para você ter uma ideia. Vamos imaginar que o prefeito manda asfaltar uma rua, né? E manda asfaltar a rua indo embora, saindo da cidade, indo até na porta da fazenda dele, do rancho dele, do sítio dele. Entendeu? Ora, não quer dizer que um prefeito não possa asfaltar uma estrada que vá até ranchos. Mas até o rancho dele, entendeu? Como tem um interesse aí particular. Ou quando você aumenta o IPTU do imóvel de um desafeto seu, um inimigo político. Quando você transfere um funcionário de um lugar para outro, tá? Trazendo transtornos a ele, é óbvio, né? Às vezes até de uma localidade para outra, depende do tamanho da cidade, não precisa ser nem para outra cidade. Tudo isso é o que a gente chama de desvio de finalidade, ou desvios de poder. Veja, não é de competência, porque esses atos o sujeito tinha competência para realizar, sim. O importante aqui, o que deve se considerar é que a finalidade é que não é de interesse público, é de interesse pessoal. Beleza? Por isso desvio de poder ou desvio de finalidade. Todos esses atos são nulos. Provado o desvio de poder, o desvio de finalidade, o ato é nulo. Por quê? Porque finalidade é elemento essencial de todo ato administrativo. E é óbvio que a finalidade tem que ser pública. Sem dúvida. Beleza, então? Bacaninha? Então tá bom, vamos lá. A forma, o formato. Quando eu falo sobre forma, a gente entra num campo bem interessante, né? Regra geral, pessoal, quando você lida com a administração pública, pelo menos sempre foi assim, né? Agora tá mudando um pouco. Os atos em regra são o quê? Escritos, concorda? Tudo é papel.
papel. Então, em regra, os atos são escritos. Você tem que buscar um documento, fazer o pedido, tem que ser por escrito e tal. Eu falei que sempre foi assim porque está mudando. Hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente da internet, você tem hoje possibilidade de realizar atos administrativos e a própria administração por meio eletrônico, então não precisa ser escrito. Mas que muitas vezes tem que ser passado a termo. Então você pode, por exemplo, puxar uma determinada certidão via internet, é possível. Você faz uma série de situações pela internet, mas ainda assim, a regra é que seja escrito, tá certo? O que seria então essa forma que eu estou falando? É o modo pelo qual o ato administrativo se exterioriza. É a forma como ele aparece para o cidadão comum, entendeu? É o revestimento, o formato do ato administrativo, entendeu? E este, assim como a competência e a finalidade, a forma, é também elemento vinculado de todo ato administrativo. Todo ato administrativo tem que ter uma forma, é óbvio. E aqui é uma questão até de bom senso. Como é que o ato vai existir se ele não tem um formato? E eu falei que ele pode ser escrito, tá bom. Mas ele pode ser oral, verbal, quando alguém fala. Pode ser por meio de uma placa de trânsito, lá, pare. Está escrito no chão, pare. Isso significa que a rua à sua frente é preferencial, você tem que parar. O semáforo, né? O guarda, quando ele manda parar, entendeu? Quando o guarda manda parar, aqui nós temos um sinal mímico, né? É também uma forma de exteriorizar um ato administrativo, como eu dei lá no primeiro exemplo. Percebeu? Aqui nós temos um detalhe que é preciso salientar, ainda com base na Lei 9784 de 99, lembra a Lei de Processo Administrativo Federal? E ela diz assim no artigo 22: os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Veja que isso aqui não é diferente do que vocês já viram em processo civil, tá? Lembra que no processo civil tem também uma norma como essa? Tem um artigo, não me recordo agora, que fala sobre isso. Que os atos processuais não têm forma determinada, a não ser quando a lei assim o exigir. Lembra disso? Então, é mais ou menos isso. É a mesma situação. A forma, então, só não é vinculada quando a lei deixar para o agente público, a autoridade, né, a escolha da mesma. Quando tu pode escolher. Se a lei estabelecer, disser qual é, aí não tem jeito. Tem que seguir aquela uma. Tá bom? Senão ela é nula. Agora, pode ser que a mesma lei, de novo, por isso que a gente fala que é vinculado, porque é a lei. A lei pode determinar, olha, você pode fazer de forma escrita, você pode fazer por placa, por semáforo, por faixa, por cartaz, por meio mímico, entendeu? São formas variadas, mas a lei possibilita qualquer uma dessas, mas ele determina que pode ser por mais de uma forma. Então, de qualquer forma, de qualquer jeito, esse elemento, a forma, ele é vinculado, ele é intrínseco, ele tem que existir em todo ato administrativo, porque é a forma como vai se exteriorizar, porque como que o cidadão vai tomar conhecimento do ato administrativo se ele não tiver algum formato? Mesmo que seja pela internet, mesmo que seja um aviso pelo correio, mesmo que seja por meio de uma informação dada na TV, no rádio, mas é uma forma de exteriorizar. Entendeu a ideia? Muito bem. Vimos competência, vimos finalidade, vimos forma. Agora, pessoal, vamos ver o motivo. Esse motivo é um pouco diferente. O que é o motivo? É aquela circunstância de fato, no mundo fenomênico, né? É um acontecimento realmente no mundo. Ou pode ser também uma circunstância de direito, quer dizer, que eu falo de direito, quer dizer, que está na lei. Que determina, que manda ou que autoriza a prática de um determinado ato administrativo. Entendeu a ideia? O nome já fala, é o motivo pelo qual estou realizando aquele ato administrativo. Tá? Ó, vamos lá, por partes. Como eu falei, quando eu falo de fato, questões de fato, eu estou falando do dia a dia, da vida, do mundo, tá? Circunstâncias que motivam a realização do ato. Já direito, repetindo,
É previsão legal, percebeu? Previsão legal, que leva àquele ato. Isso é importante. Você sabe por quê? Se o motivo estiver previsto na lei, aquele ato é vinculado. Você sacou? Percebeu? Ora, se o motivo está previsto na lei, significa que é um ato vinculado. Você vai ter que obedecer àquela motivação. Já, se não estiver previsto na lei, e nem sempre está previsto na lei, se estiver previsto na lei, o motivo depende da ocorrência de uma certa situação, né? Porque ele é vinculante. Se acontecer isso, faça aquilo. Então o motivo está ali, determinado em lei. Agora, se não houver, e aqui é o ponto-chave, se não houver determinação na lei do motivo, da motivação, nós estamos num campo subjetivo. Como assim? Vai depender da avaliação da mente, do desejo, da vontade, da visão da autoridade, do agente público, de oportunidade e conveniência. Ó, de novo as palavrinhas. Oportunidade e conveniência. Porque o motivo, claro, por exemplo, vamos imaginar que uma ponte rachou, quebrou, não dá para passar. Houve uma chuva forte, levou um pedaço da ponte. É óbvio que você tem que ir até lá e arrumar essa ponte, né? Então você vai ter que pegar recursos, chamar lá os funcionários da prefeitura, determinar que se conserte a ponte. O motivo é consertar para que o trânsito flua, para que não ocorra um acidente ali ou algo assim. Beleza? Bacana. Agora, e se eu resolver construir uma nova ponte? A ponte existe, não está quebrada não, ela está funcionando. Mas agora eu resolvi construir uma nova ponte. Uma ponte maior, mais ampla. Veja bem, eu sou obrigado a construir essa nova ponte. Entendeu a ideia? A ponte já existe. Ela está sendo efetivamente usada, plenamente usada, não há nenhum problema. Mas eu estou querendo melhorar essa ponte, fazer ela maior, não sei, eu tenho uma visão de futuro, entendeu? Ali é um motivo que não está previsto na lei, você percebeu? É uma questão de oportunidade e conveniência do agente público. Tá certo? Então nós estamos diante de um ato. Quando eu falo em oportunidade e conveniência, eu estou me levando para um ato discricionário. É um ato administrativo discricionário. Claro, se o motivo estiver presente na lei, aí eu não tenho opção. Mas se ele não estiver, e eu ver motivo para aquilo, porque é possível, né? Estou vendo um motivo. Olha, eu estou querendo trazer fábricas para aquela região da cidade. E a ligação da cidade com aquela área industrial que eu estou querendo criar é a ponte. Ora, se eu vou transformar aquilo numa área industrial, é possível que eu tenha muitos caminhões carregados para passar de um lado para o outro da cidade. Eu preciso melhorar aquela ponte. Enquanto são só carros, beleza. Você tem duas vias, carro vai, carro vem, passa normalmente. Mas eu quero melhorar, então eu quero fazer uma ponte agora com 4 vias, percebeu? Canteiro no meio, olha que beleza. Mas porque eu tenho uma outra ideia, vou transformar aquilo numa área industrial. Isso é uma questão de oportunidade e conveniência, percebeu? Então é ato discricionário, tá? Eu posso fazer a ponte, como eu posso, de repente, aumentar o fluxo de água, mandar fazer uma reforma para ir mais água para aquela região. É uma questão de oportunidade e conveniência, entendeu? Alguns exemplos que eu coloquei no texto para vocês. Seria vinculante a concessão de licença para que o servidor trate da própria saúde. Quer dizer, o sujeito está doente, ele pede uma licença para fazer tratamento. Eu tenho que dar a licença, né? O cara está doente, trouxe atestado, vai fazer uma cirurgia, sei lá. Então ele tem que ficar em licença médica. Eu sou obrigado a dar a licença. Agora, existe também a licença para tratar de assuntos particulares, sabia? O sujeito quer tirar um ano sabático. Coisa chique. O sujeito quer parar porque ele quer fazer uma viagem, ele quer ir para o Himalaia, ele quer encontrar lá um guru, que ele quer ver o interior dele. Então tá, né? Assunto particular, ele quer pedir uma licença. Ora, neste caso, o pedido dele é feito
Mas eu posso conceder ou não. Por quê? Porque neste caso o motivo é uma questão de conveniência e oportunidade para a administração pública. É ato discricionário. Percebeu? A mesma licença, situações diferentes. Tá bom? Pessoal, quando eu falo em oportunidade e conveniência, você concorda comigo que é uma análise que o agente público fará daquela situação? A isso nós chamamos mérito administrativo. Vamos fazer aqui uma ligação com a área jurídica, né? Quando o juiz determina numa sentença se o sujeito é culpado ou inocente, ele analisou o mérito. Você concorda comigo? Quer dizer, ele viu se efetivamente, na visão dele, no entendimento dele, se o sujeito é culpado ou inocente. Percebe? Aqui é meio parecido, né? Quando o agente público, o administrador público, analisa uma situação, utilizando-se de critérios de oportunidade e conveniência, estamos diante de uma situação discricionária, você concorda? Isso é o que nós chamamos de mérito administrativo. Mérito administrativo. Isso é muito importante, viu? Tá? Mérito administrativo nós vamos falar daqui a pouco. É muito relevante, tá certo? Então significa que motivo, veja bem, o motivo não é obrigatório no ato administrativo. O elemento motivo não é obrigatório, não é vinculado dentro de um ato administrativo. Poderá ser-lo, se a lei assim o determina. Ou poderá ser facultativo, isto é, ele pode introduzir um motivo ou não. Por quê? Porque o motivo vai depender novamente de mérito dele, de mérito, de análise, de juízo de valor, de critério, de oportunidade e conveniência. Tá certo? Bacana? Bem legal isso aí, hein? Toma cuidado com isso, porque isso é muito importante. Nós vamos usar depois para falar de uma coisa chamada teoria dos motivos determinantes. Olha que nome cabeludo, tá? Não é complicado, não. Mas é um nome que costuma aparecer muito, principalmente em exame de ordem, em cursos, tá? É óbvio que é sempre interessante que o agente público, que ele coloque a motivação no ato, né? Determine por que ele está fazendo aquilo, né? Mas como não é elemento essencial, obrigatório, ele pode não colocar o motivo, você percebeu? Ele pode não colocar o motivo. Ele não coloca. Ele simplesmente determina que vá lá e faça uma obra de reforma, mas sem colocar detalhes. Ele não dá a motivação, isso é importante. Tá bom? Só tem um detalhe aqui, vamos falar daqui a pouco. Ele não precisa sempre expor os motivos para a realização de um ato. Mas se ele o fizer, mesmo que não seja obrigatório, mas se ele colocar o motivo, ele está amarrado ao motivo. Ele colocou o motivo, colocou, agora ele está vinculado a esse motivo. E isso é que vai dar sentido de validade para o ato. Entendeu? Como assim? Se o motivo não for correto, se o motivo não tiver aí interesse público, se o motivo for nulo, o ato será nulo. Entendeu a ideia? Tá? Isso é importante, né? Muito importante. Quer ver um exemplo? Presta atenção. Eu tenho um funcionário na repartição, sou o chefe lá, o diretor. E ele dá um trabalho danado. Nossa, dá muito trabalho. Falta, atrasa, não faz dia de serviço, um monte de coisa. O que eu faço? Eu resolvo pegá-lo e mandar ele para outra agência. Eu vou falar, vai para outra repartição. Estou mandando para uma repartição lá em Buritama, Turiúba, Bem de Abreu. Olha, ele mora aqui em Araçatuba. Percebeu? Ele mora em Araçatuba. E eu estou mandando ele para outra cidade. Claro, veja, claro que eu estou imaginando que seja uma repartição estadual, né? Eu posso enviar um funcionário de um local para... Posso, existem essas situações, são previstas. Muitas vezes o funcionário da outra repartição ficou doente, vai faltar, precisa de ajuda, vamos dizer que ficou grávido lá, o funcionário que cuida ali, e eu preciso mandar alguém com ele, então eu posso. O sujeito vai ganhar diárias, tem um monte de coisa envolvida aí. Mas preste bem atenção, eu posso enviar? Posso. Mas se eu colocar no motivo de eu estar transferindo esse funcionário, estou mandando ele para lá porque ele é um mau funcionário, porque ele não trabalha direito, ele merece passar por onde... Eu motivei, percebeu? E esse motivo é nulo. Mas como assim é nulo? Porque eu estou punindo o funcionário. Você percebeu? Estou punindo ele. Ora, eu posso punir um funcionário? Posso.
Mas para isso eu tenho que abrir um processo administrativo, entendeu? Uma sindicância. Eu não posso puni-lo assim, só porque eu quero, sem mais nem menos. E essa transferência, veja bem, se eu tivesse simplesmente mandado ele para aquela cidade, sem dar motivação, competência. Precisa de gente lá? Sempre precisa de gente em todas as repartições. Tá? Então, competência eu tenho, finalidade, forma, documentação correta. Agora eu não precisaria colocar o motivo. Coloquei. Eu estou punindo o agente. Pronto. Esse motivo é nulo. Por quê? Porque eu não posso fazer isso a título de punição. Isso não existe. Percebeu? É muito importante isso aí, hein? Eu não preciso motivar, mas se fizer, eu estou amarrado no motivo. Tá entendido? Vamos falar mais sobre isso depois, tá ok? Muito bem. Importante esse tema, tá? Vamos a outro elemento do ato administrativo. Agora, nós vamos falar do critério do elemento objetivo. Pessoal, o objeto é o conteúdo do ato, tá? É através dele que a administração exerce o seu poder. Concede um benefício, dá uma sanção, isso é objeto. Declara sua vontade, é o que eu vou realizar com aquele ato. Esse é o objeto, tá? Tal como o motivo, igual a ele pode não estar previsto, isto é, ele pode não ser exigível pela lei, entendeu? Pela lei. Então pode ser que a lei não exija o objeto. Então, neste caso, tal como o motivo, o objeto não é elemento essencial do ato administrativo. Tá certo? Ele não é. Não é. O objeto aqui é mais um daqueles elementos discricionários. Tá certo? O agente deve optar, tá? A ele compete, né? A optar pela situação que seja mais oportuna e conveniente para o interesse público. Entendeu? Então ele pode ou não colocar o objeto. Claro que a gente tem uma noção de qual é o objeto, né? De qualquer forma, é mais um elemento que está dentro do campo da oportunidade e da conveniência. Isto é, dentro do campo da discricionariedade. Logo, é mérito administrativo também. Tá ok? Beleza? Bacana? Então vimos competência, finalidade, forma, que são 3 elementos essenciais ao ato administrativo. Vimos motivo e objeto. Esses 2 não são essenciais, podem estar lá desde que a lei assim o exija ou que o agente público opte por colocá-lo, mas eles não são obrigatórios, logo seriam facultativos, opcionais, estariam aí dentro de critérios de oportunidade e conveniência. Já que eu entrei nessa seara, vou aproveitar para fechar essa temática. Vamos falar um pouquinho sobre mérito do ato administrativo. Eu acabei de falar sobre isso, tá? Lembra quando nós falamos sobre atos vinculados e atos discricionários? Os atos vinculados que estão na lei, os atos discricionários são aqueles em que a administração não está totalmente amarrada à lei, ela tem uma certa flexibilidade, ela tem um certo jogo de cintura para agir. Muito bem. Agora voltamos a falar sobre isso. Esses atos discricionários, atos esses, pessoal, que conforme nós acabamos de explicar, onde o objeto e o motivo podem ser avaliados, valorados, dentro aí de certos limites legais, né? Quer dizer, você tem um campo mais flexível para o motivo e o objeto. E esses é que são os atos discricionários, percebeu? Então a discricionariedade de um ato, ele está dentro do motivo e do objeto. Lembra que nós falamos em sala de aula? Olha, o prefeito pode construir uma nova creche ou um novo pronto-socorro. O que ele vai construir? Entendeu? Ele muitas vezes tem recurso para um ou para outro, mas o que ele vai construir? É decisão dele, lembra? Ele vai ter que optar, escolher. Claro que ele tem que ter uma visão, ele, por ser o prefeito, ele tem uma visão das necessidades do município. Tá? Tem uma visão. Então ele deve saber o que seria mais interessante naquele momento para o município. A creche ou o pronto-socorro. Percebeu? Ó, no ato vinculado,
todos os elementos estão ali previstos na norma, na lei. Todos os elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todos eles, a lei já determinou quais são. Por isso o elemento é vinculado. No objeto discricionário, no ato discricionário, 2 elementos são facultativos. Entendeu? Motivo e objeto. Por isso eles são discricionários. O que nós falamos lá atrás, em outras aulas, agora a gente entende o porquê disso, né? Por que tem ato vinculado? Por que tem ato discricionário? Percebeu? Por causa dos elementos do ato. Bacana, muito bacana. Muito bem. Então veja bem. Claro que, como eu falei nas outras aulas, pessoal, por favor, não vão se enganar. Um ato discricionário não é aquele em que o agente faz o que ele quiser. Não. Óbvio que mesmo, eu falei muitas vezes disso, a discricionariedade de um ato é uma certa liberdade, mas é uma liberdade prevista na lei. Entendeu? Na lei. Então ele tem um certo campo, mas, por exemplo, desde que ele não fuja da finalidade pública, do bem comum, claro, tá certo? Então ele tem mais liberdade, mas essa liberdade tem limites, óbvio, tá certo? Então tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, tá? Muito bem. Quando a gente fala, então, desses 2 atos, discricionário e vinculado, a essa diferenciação a gente chama de mérito administrativo, como eu falei anteriormente, onde vai se verificar o objeto e o motivo, considerando o quê? Oportunidade e conveniência. Entendeu? Então percebeu como as palavras vão se juntando agora? Falamos em ato vinculado e discricionário. Quando a gente fala em discricionário, qual é a característica básica do ato discricionário? É ele existir por uma questão de oportunidade e conveniência do agente público, da autoridade pública. E a isso dá-se o nome de quê? De mérito administrativo, onde ele vai analisar o mérito. O que é melhor, eu construir a creche ou o pronto-socorro? Mérito administrativo, uma questão de oportunidade e conveniência. Tá ok? Importante isso. Isso se torna ainda mais importante, por quê, pessoal? Veja bem, todo ato, assim como toda administração pública, estão vinculados a princípios. Por exemplo, o princípio da legalidade. Tá ok? Então, todo ato vinculado tem que ser analisado pelo princípio da legalidade. O discricionário também da legalidade. Também, óbvio, tem que ser um ato legal. Mas tem um caráter de mérito. A autoridade pode levar em consideração um certo mérito, uma análise do que fazer. Entendeu a ideia? Por isso é importante, por quê? Porque esses atos administrativos sofrem controle do judiciário. Lembra? Quando eu falo de controle, você tem o controle da própria administração pública, interno, mas você tem a possibilidade do controle judicial. Lembra que nós já falamos isso em outras aulas? Principalmente nas aulas presenciais, lembram? O Poder Judiciário pode controlar os atos administrativos? Podem. A princípio, os vinculados. Por quê? Porque os vinculados, todos os elementos do ato estão na lei, exigidos na lei. E o controle judicial, do Poder Judiciário, se dá justamente em cima da legalidade. Lembra disso? Da legalidade. Então, o controle do judiciário é em cima da legalidade. Boa! Por isso, pessoal, que nós falamos lá atrás, que nos atos discricionários, em que pode haver aí uma questão de conveniência e oportunidade do agente público, ou o mérito administrativo, o judiciário não poderia fiscalizar, não poderia controlar. Entendeu? Porque foge ao campo só da legalidade. Aliás, a própria lei, ou a legalidade, dá liberdade de o agente público agir por mérito administrativo. Quer dizer, por oportunidade e conveniência. Entendeu? O que o judiciário pode controlar dentro do ato administrativo são 3, mesmo no discricionário: competência, finalidade e forma. No ato vinculado, o judiciário pode controlar os 5 elementos. No ato discricionário, só pode controlar 3: a competência, a finalidade e a forma. Os outros 2
motivo e objeto, o judiciário não poderia controlar. Entendeu? Por quê? Porque esse pedaço do ato administrativo é uma parcela subjetiva de valoração. Entendeu? De oportunidade de conveniência por parte do agente público. É subjetivo. Por que eu vou construir a creche ou o pronto-socorro? É subjetivo. Ele vai ver diante da necessidade dele. E é subjetivo por quê? Porque o prefeito, entre aspas, ele tem que sentir o que é mais importante para aquela comunidade. Os dois são importantes. Óbvio que os dois são, tá? Mas ele tem que ter esse know-how de saber, entendeu? Isso é mérito administrativo. Então, o judiciário, a princípio, não poderia controlar o mérito administrativo. Agora, cuidado. Isso é a princípio, como eu falei. Existem hoje muitas ideias, muitas teorias para que o poder judiciário avance, inclusive em atos administrativos discricionários. A gente tem visto, sim, em muitas ocasiões, você concorda comigo, o judiciário atuando em atos discricionários, né? Indo talvez para uma alçada que não seja a dele especificamente, adentrando na área, às vezes, de outros poderes, do poder legislativo, do poder judiciário, de ação, de atividade, de função típica. Mas existem teorias que embasam isso aí, tá? Ele até poderia realmente atuar em cima de atos discricionários, além dos 3 elementos básicos vinculados, que seria competência, finalidade e forma, e sim vir a atuar em cima do motivo e do objeto, se, por exemplo, houve aí um desvio de poder ou de finalidade, tá? Aí ele poderia analisar. A meu ver, apesar da teoria dizer isso, eu acho que ainda estamos dentro da finalidade. Apesar de que muitas vezes o motivo esclarece ainda mais a finalidade. Mas o mais importante, eu já comentei isso em sala e agora voltamos. O judiciário poderia sim controlar, fiscalizar atos discricionários, inclusive no motivo e no conteúdo, quando ele se utilizar, lembra daquela aula? Dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Estão lembrados disso que nós já falamos? Sim. Então, usando hoje o Poder Judiciário entende que pode, por uma questão de bom senso, entendeu a ideia? Usando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, são princípios, hein? Ele poderia usá-lo para também fiscalizar, controlar atos discricionários. Entendeu? Porque, afinal de contas, mesmo essa parcela subjetiva do ato do ato administrativo, discricionário, mesmo essa parcela que depende de oportunidade de conveniência, ela também tem que obedecer aos princípios constitucionais, né? Não só os artigos 37, o LIMP, mas também aos demais princípios constitucionais, lembra disso? Por isso que muitas vezes, dependendo da atuação, né, do agente público, seria possível determinar o poder judiciário agir sobre atos mesmo discricionários. Entendeu? Tá? Então tá. A princípio seria quando a decisão aí do agente público fere o bom senso, fere o senso comum. Entendeu? Seria um ato injusto. Seria um ato imoral, né? Contrário aí às necessidades do povo, da população, entendeu? Você lembra quando eu comentei com vocês que um determinado prefeito de uma cidade lá de Minas Gerais tinha feito um aeroporto para discos voadores? Lembra disso? Então, ele tem competência para isso? Tem competência para isso. Tem poder para isso? Pode fazer isso, sim. Agora, poderia o judiciário agir nesse caso? Se o prefeito da sua cidade resolver pegar uma dinheirama e construir um aeroporto para disco voador, você acha que o Ministério Público poderia entrar com alguma ação contra isso? O judiciário poderia intervir? Poderia, você falar, não, absurdo isso, gastar um dinheiro com isso, poderia ter feito uma creche, um pronto-socorro, asfaltado uma rua. Então, é que naquele caso, veja bem o motivo. Lembre-se do que eu comentei sobre esse caso específico. Aquela cidade lá do interior de Minas é uma cidade que tem um fluxo muito grande de turistas por causa de pretensos OVNIs
Quer dizer, há uma lenda de que existem OVNIs que circulam por aquela cidade. Então muita gente vai para aquela cidade, hospeda-se em hotéis, come nos restaurantes, a pretexto de ver discos voadores. O que o prefeito está fazendo é fomentar esse turismo, não é? Sideral, boa essa, né? Turismo espacial, sei lá, entendeu? Então o motivo aí, apesar, não foge tanto ao bom senso. Por quê? Porque a cidade muitas vezes vive desse tipo de coisa. Como eu dei o exemplo também de Itu. Estão lembrados de Itu? O prefeito manda fazer um semáforo gigante num certo ponto da cidade. Na frente da escola ele manda construir um lápis gigantesco. Ora, Itu é uma cidade também turística. E as pessoas vão lá por causa do tamanho das coisas. É um folclore. Então pode ser que naquele caso específico, para atrair turismo e receita para a cidade, não seja algo tão absurdo que fira tanto o senso comum. Agora, na sua cidade, tem disco voador? Então, desnecessário, né? Tá? Desnecessário. Então, neste caso, seria possível, porque fere a razoabilidade e a proporcionalidade. Você vai gastar numa obra dessa, poderia fazer alguma outra coisa mais necessária. Tudo bem? Tá ok? Muito bem. Eu queria fechar esse pedaço com esse comentário sobre o mérito administrativo, que em regra o mérito administrativo não cabe fiscalização do Poder Judiciário, em regra, né? Mas em algumas situações, como você viu, talvez fosse possível, há teorias que levantam essa possibilidade. Tá ok, pessoal? Muito bem. Eu vou parar por enquanto, porque já ficou bastante longa essa aula, não quero cansá-los tanto. E na próxima aula nós vamos iniciar falando dos chamados da teoria dos motivos determinantes, tá? Mas isso numa próxima aula. Eu peço a vocês que leiam o texto que eu enviei na última aula para vocês. Esse texto está no Classroom, lá, podem ir, olhem, por favor, para fixar a matéria. Depois nós vamos continuar com a matéria que está ali, tá? Num próximo vídeo. Esse vídeo está aqui no Classroom 1, estará também no YouTube. Então, eu estarei à disposição no momento da aula para qualquer dúvida que vocês tenham. Podem me mandar perguntas pelo WhatsApp. Se não quiserem pelo WhatsApp, mandem também pelo próprio YouTube, lá dá para perguntar, pelo Classroom também. Mesmo fora da aula, estou à disposição, perguntem, fora da aula, talvez não consiga responder imediatamente, mas podem me perguntar, eu teria o maior prazer em responder e tirar qualquer das dúvidas, tá certo? É um assunto bastante amplo, com bastante informação, mas não é complicado, não é difícil, tá? Leiam depois, assistam o vídeo quantas vezes quiserem para reforçar o entendimento, tá certo? Um grande abraço a vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula, tá?